Bom, uma vez que nós já conseguimos fazer a conexão com o banco de dados, né, com o Mongo, online, agora vamos ver como que a gente faz alguma operação, né, uma inserção aqui no banco de dados, porque beleza, consegui conectar. Agora eu quero ver, né, como que a gente consegue fazer para enviar dados para lá para ficar salvo, né? E aí, pessoal, para eu enviar dados, né, a gente vai ter que pensar na lógica de collections, tá? Então, se eu voltar aqui, meu projeto, lá na parte de bancos de dados, né? Browse Collections. Então, aqui eu tenho meu banco de dados acadêmico, que eu já estou conseguindo acessar. E eu quero inserir aqui, ó, dados nessa coleção de estudantes, tá? Beleza, mas como que é um estudante? Quais dados ele tem aqui no meu sistema? A gente vai precisar formalizar isso, tá? E nós vamos fazer isso aqui na nossa aplicação. De novo, já fazendo no formato que a gente vai utilizar posteriormente, tá? A gente vai conseguir reutilizar. Eu vou criar uma pasta aqui chamada Models, tá? E aí dentro de Models, sempre que eu precisar criar um arquivo ali que vai definir como que é uma coleção, eu vou criar aqui, né, esse arquivo e dar o nome de acordo com o nome da coleção mesmo. Então, vamos lá. O nome da minha coleção aqui é Estudantes, né, está no plural, letra minúscula e tal. Mas aqui eu não vou criar uma lista de estudantes, eu vou definir como que é um estudante. Então aqui eu vou colocar a letra maiúscula, tá? É um padrão, pessoal. Todos os modelos, em qualquer linguagem de programação, em qualquer ah, tecnologia que você esteja utilizando, você sempre vai colocar com letra maiúscula, tá? E em qualquer tecnologia que você esteja utilizando, o conceito é sempre o mesmo, tá? Cada model define como que uma coleção ali, ou se fosse um banco de dados relacional, uma tabela, né? Quais dados ela possui, tá? Quais são os relacionamentos e tudo mais. Aqui no caso, tá? A gente está criando o model estudante, tá? No singular, letra maiúscula, tá? Façam no padrão certinho. E aqui dentro, nós vamos fazer essa definição. Então, eu vou precisar do Mongoose, tá? Então, Mongoose require, ok? Fiz a importação e eu vou criar aqui o que a gente chama de esquema, tá? É a definição realmente de como que vai ser cada estudante, né? Então, const estudante esquema, né? New Mongoose esquema. Então, nós estamos criando um esquema, tá? E aí aqui nós vamos definir, né? O que que o estudante vai ter? Ele vai ter um nome, né? E aí eu preciso definir aqui tipo, como que esse nome deve ser? Ele tem que ser do tipo string, né? Aí tem várias outras informações que a gente poderia colocar aqui, né? Informando se ele é obrigatório, né? Ah, tem vários atributos. Se ele pode ser nulo ou não. Ah, tamanho dele, então poderia colocar aqui um max length, para indicar um tamanho máximo, entre outros. Mas, pessoal, como é o nosso primeiro contato com o Mongo, eu vou tentar deixar o mais simples possível. Então, só vou definir que é string, que é o obrigatório, né? Você tem que definir o tipo, e vamos seguindo, tá? Então, e-mail também vai ser string, tá? E eu vou colocar aqui também que o estudante tem idade, tá? Tipo number. Pessoal, é claro que normalmente os sistemas não salvam a idade da pessoa, salvam a data de nascimento, né, que é uma informação mais precisa. Mas, como eu quero fazer o mais simples possível, e aí a gente trabalhar com data aqui ia ser um grauzinho a mais de complexidade, então resolvi pegar a idade mesmo, tá? Aí, posteriormente, em uma outra circunstância, a gente trabalha com data. Então, beleza, nós definimos aqui como que vai ser cada estudante da coleção, né? Qual é o formato desse dado, ok? Então, agora
eu vou exportar aqui como um model. Então, vou criar um estudante model baseado nesse esquema. Tá? Dou um nome para ele e passo aqui o esquema que eu acabei de criar. Tá? Pessoal, por que a gente tem estudante esquema e nós temos estudante model? Estudante esquema é importante lá para o banco de dados, lá para o MongoDB. Tá? Então, é o que vai definir o formato aqui no Mongo. E estudante model já é um outro objeto que é baseado nele, mas que vai me dar acesso às operações de busca, cadastro, atualização, exclusão. É ele que vai me dar acesso às operações ali que a gente chama de CRUD. Tá? Então são coisas um pouco diferentes, apesar de estarem estritamente relacionadas. Então, module.exports. E aí, o que eu vou precisar lá fora é desse estudante model. Tudo bem? Então, enquanto o esquema define apenas os dados, o model ele vai se basear nesses dados, mas ele vai acrescentar várias funcionalidades. Beleza? Então, eu criei aqui a definição de estudante, então já tem esse model para poder realizar as operações. Tá? Então, voltando aqui para o nosso index, deixa eu importar esse model que eu acabei de criar, que ele vai ser muito útil. Então, eu vou chamar aqui chamar só de estudante aqui, tá, pessoal? Estudante recebe require .models/estudante. Ok? Mas, pessoal, é importante vocês diferenciarem, né? Vocês entenderem que esse estudante não tem dado, ele não tem nome, não tem um nome específico definido, nem uma idade. Ele é um modelo, tá? Em programação, pessoal, em geral, quando a gente coloca a letra maiúscula, né, em alguma coisa ali, a gente está, na verdade, criando uma classe, né? Ah, professor, não sei o que é uma classe, não entendo direito esse conceito ainda. Não sei se é o caso, mas se for o caso, né? Basicamente, né, a gente está criando um modelo de como aquela entidade é, né? Como que o estudante é, quais dados ele possui, tá? Quais são os atributos. Enquanto que, quando eu criar um estudante aqui no meu código com letra minúscula, eu estou pegando um exemplar de estudante, tá? Então, nesse caso, esse estudante já teria um nome específico, uma idade específica e um e-mail específico, tá? Então, letra maiúscula é o modelo, letra minúscula é um exemplar desse modelo, tá? Então, beleza. Importei estudante. E aí, pessoal, vocês lembram que essa chamada dessa função é o que estabelece conexão com o banco? Eu vou colocar aqui um ponto .den. Por quê? Porque uma vez que essa conexão estiver estabelecida, eu vou tentar fazer a inserção de um estudante para a gente testar. Beleza? Então, then. Aí aqui dentro, pessoal, tem que colocar uma função. Tá? Então eu vou colocar uma função anônima. Tá? Então, ó, isso aqui ó, é uma função anônima. Eu estou criando uma função aqui para ser executada quando, né, quando essa conexão estiver concluída. Tá? E aqui dentro eu posso programar. Ó, dentro dessas chaves eu vou programar o que vai acontecer após a conexão estar estabelecida. Bom, aqui nós vamos já criar um estudante. Tá? Com quais dados? Eu vou inventar dados aqui no momento. E aí, nas próximas videoaulas, a gente vai fazer com que esses dados se tornem dinâmicos. Tá? Mas nesse momento eu vou criar dados estáticos. Então, olha só como a gente faz uma inserção no banco, pessoal. Muito simples. Tá? Eu pego ali o estudante.create. Tá? Então, a função create. Eu vou até. Não sei se vocês conhecem esse termo, né? O termo CRUD. Né? O que é o CRUD? O CRUD são as funcionalidades mais comuns que a gente faz ali no acesso ao banco de dados. Então, create, read, que é leitura, update, que é atualização, e delete, que é a exclusão. Tá? Do CRUD, aqui eu estou pegando a operação de criação, é aquela onde a gente faz uma inserção de uma informação nova no banco de dados. Tá?
E aí, pessoal, eu preciso passar o que eu vou estar criando aqui, tá? Bom, na verdade ele já sabe que é um estudante, né? Mas eu preciso passar os dados, um objeto contendo esses dados para ele poder inserir esse estudante. Então, já que é um objeto, eu preciso colocar chaves, tá? Então, lembra que no JavaScript, quando você coloca chave assim, né, solta, né, sem estar vinculada a uma função, a gente, na verdade, está passando aqui um objeto, tá? E aí, eu posso colocar aqui, ó, nome. Então, vou colocar o meu mesmo. E-mail. E vamos colocar uma idade. Vou colocar aqui, ó, 85, né? Bem realista. Beleza. Então aqui, pessoal, a funcionalidade de criar o estudante, fazer a inserção, já deve estar ok, tá? Se a gente rodar esse código, provavelmente já vai funcionar. Mas é interessante a gente ter um feedback, né? Poder ver ali no console que se deu certo ou não, tá? Então, eu vou colocar aqui de novo, ó. Essa função, pessoal, é uma função assíncrona. Sendo assim, tá? Sendo assim, eu vou usar aqui, ó, de novo aquela lógica do then, né? Para indicar aqui, né? Se der certo, eu quero que ele exiba aqui uma mensagem. Então, que mensagem vai ser essa? Deixa eu colocar aqui, console.log, cadastro realizado. E aí eu vou pedir para ele exibir aqui o que ele me deu de parâmetro, né? Uma vez que o cadastro foi realizado, o que ele vai mostrar para mim aqui nesse parâmetro? Então, deixa eu transformar em string para garantir, né? Que não vai dar erro. E beleza, o then tá ok. Mas caso aconteça um erro, eu também preciso ter um catch, tá? Então, caso ocorra um erro, aí ele vai executar o catch. De novo, não precisa dessa chave, porque eu só vou colocar um console.log, tá? As chaves ali seriam imprescindíveis se eu fosse colocar mais de uma instrução nessa função anônima. Mas quando eu tenho só uma função, eu posso omitir as chaves, tá? Então, erro. E aí, de novo, eu vou lá e exibo esse erro. Ok? Então, olha só, pessoal. Quando a conexão com o banco de dados estiver estabelecida, aí ele vai executar o que está aqui dentro do then. Tá? Nisso, ele vai tentar criar um estudante. Tá? E essa operação de create já é, eu estou criando um estudante e inserindo no banco de dados. Tá? Criou o estudante, né? Aí se tiver dado certo, se não tiver ocorrido nenhum erro, ele vai executar o then e vai falar que o cadastro foi realizado. Caso dê erro, ele não vai executar o then, ele vai executar o catch aqui embaixo, onde ele vai apresentar esse erro. Beleza? Então, vamos lá. Node index para executar nosso código. Olha lá. Ele deu a mensagem de conexão estabelecida e ele falou que o cadastro foi realizado. E lembra que eu queria imprimir o objeto aqui, ó? Então o cadastro foi realizado. Ó, o nome que eu informei, o e-mail, a idade. Só que apareceu um atributo novo aqui, pessoal. O que é esse atributo? É o ID, tá? Veja que ele gerou um ID automático no meu objeto, tá? E também, né, um atributo aqui interessante, V, que é a versão do meu objeto. Então, conforme eu for atualizando o meu objeto, esse atributo V de version, né, de versão, vai alterando também, tá? Versão 0 aqui indica, no caso, que o objeto acabou de ser criado e não sofreu nenhuma atualização. Beleza? Será que cadastrou mesmo? Vamos lá no nosso banco de dados. Aí a gente tem o botão aqui, ó, refresh. E aqui está. Beleza? Então, nosso estudante foi de fato cadastrado e agora a gente tem essa informação persistida. Tá? Então, a qualquer momento, meu sistema vai conseguir recuperar essa informação usando, né, a operação aqui de leitura. Né? A gente usou o create para enviar para o banco de dados, a gente tem o read, a operação de leitura para buscar informações do banco.
tá? Então a gente vai ver isso posteriormente. Então, pessoal, se você chegou até aqui, né, conseguiu visualizar que está cadastrando mesmo, tudo certinho, na próxima videoaula agora a gente vai começar a estruturar a nossa aplicação para ficar algo mais usual, né? Então, assim, em vez de ter aqui um cadastro fixo de uma pessoa, né? Vamos inserir agora o Express para a gente juntar os dois mundos, juntar o que a gente acabou de aprender de Mongo com o que a gente havia aprendido anteriormente de Express, tá? Então a gente vai criar um formuláriozinho HTML, onde a pessoa vai inserir lá o nome, o e-mail e a idade, vai clicar em cadastrar, a nossa aplicação aqui vai receber esses dados e vai inserir no banco, ok? Então, até a próxima videoaula.